Hoje é dia de aprender sobre intersecção de conjuntos e conjunto complementar. Mas o que é isso? Fique comigo logo após a vinheta e você já vai saber. Olá, muito boa tarde você que está aqui conosco no Top Matemática. Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Hoje nós vamos falar de intersecção de conjuntos e vamos falar também de conjunto complementar. Antes, porém, queria lembrá-lo, auxilie a manter esse canal no ar. Inscreva-se, comente, participe da construção desse canal. Isso é muito importante para que o canal permaneça e melhore cada vez mais. Além disso, inscreva-se no sininho, toque no sininho aí para que você possa receber notificações de novas aulas. E se você gostar da aula, no final, deixe o seu joinha, tá bem? Vem comigo. Olha só, intersecção de conjuntos. E a matemática, como sempre, ela procura facilitar as coisas, apesar do que dizem por aí, ela troca essa palavra intersecção por esse símbolo de ferradura, tá certo? Então, quando eu vou falar de intersecção de conjuntos, por exemplo, olha só, C intersecção com D, intersecção com E. Também falo C inter D, inter E. É a mesma coisa, tá certo? Olha só, vamos lá. Primeiro exemplo, para entendermos essa questão de intersecção, tá? Veja, olhando aqui o diagrama de Venn, perceba que no conjunto A, que é essa quase circunferência azul, você tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E olhe também que aqui na notação de conjuntos eu tenho os mesmos elementos. Então essa é a forma, no diagrama de Venn, de representar o conjunto A. E essa é a forma de conjuntos de representação do conjunto A também. Tá ok? Então olha só, eu tenho no azul o conjunto A e eu tenho no B, no verde, o conjunto B. Veja, quais são os elementos que estão ao mesmo tempo dentro dos dois conjuntos. Essa é a definição. Tem que pertencer a todos os conjuntos considerados ao mesmo tempo. 2, 4 e 6 está dentro do conjunto A e está dentro do conjunto B. Eu posso enxergar isso assim. Olha, o 2 está aqui e aqui. O 4 está aqui e aqui. O 6 está aqui e aqui. Portanto, eu tenho 3 elementos. A resposta, então, aqui são os elementos 2, 4 e 6. Esse conjunto A inter B tem 3 elementos. Perfeito? Posso também responder isso na forma de diagrama de Venn. Você vai encontrar em muitos livros assim. Como eu já disse, se você responder essa forma rachurada, pintada, ou se você responder assim, é a mesma coisa. É A inter B. São os elementos 2, 4 e 6. Ok? Fácil, não é? Muito, muito fácil. Mais um exemplo aqui. Eu tenho D, que tem como elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba, dentro do conjunto azul, que na verdade o nome dele é D, eu tenho todos os elementos que estão aqui. E dentro do conjunto H, o H é esse verdinho aqui. Eu tenho os elementos 1 e 3. Veja que o conjunto H está inserido dentro do conjunto D. Dizemos que ele está contido. O conjunto H está contido dentro do conjunto D. Conjunto D. Ou podemos dizer que o conjunto D contém o conjunto H.
Se você tem dúvida dessa história de contém, está contido, dê uma olhada nas videoaulas que falam sobre noções de conjuntos 1 e 2. Lá eu discuto o que é pertencer, lá eu discuto o que é contém, não contém, está contido, não está contido, perfeito? Então vamos lá, quem são os elementos? Vejam que só o 1 e o 3 pertencem ao conjunto, aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então veja bem, a resposta aqui é 1 e 3. Eu posso responder isso desta forma, do jeito que eu respondi aqui. Elementos 1 e 3. Ou eu também posso responder que D inter H é igual ao próprio H. Muito fácil isso aqui, muito fácil. Para nós encerrarmos intersecção de conjuntos. Vejam bem, conjunto C, eu representei através dessa quase circunferência azul. Tá? Eu tenho os elementos 1, 4 e 5. O conjunto D, eu tenho os elementos 1, 2 e 5. É essa quase circunferência D. E eu tenho o conjunto E, os elementos 1, 3, 5 e 7. Tá certo? Bom, veja bem, o 1 está nos três conjuntos ao mesmo tempo. E o 5 também está nos três conjuntos ao mesmo tempo. Logo, o conjunto intersecção, certo? É 1 e 5. É composto pelos elementos 1 e 5. Dois elementos. Posso responder isso também rachurando aqui. Ok? Bom, aguardem enquanto eu apago a lousa e logo mais vamos falar de conjunto complementar. O que é isso? Fica aí que você já vê. Graças à maravilhosa possibilidade de edição de vídeo, nós já estamos de volta e com uma nova lousa aqui prontinha para falarmos de conjunto complementar. Complementar por quê? Porque complementa alguma coisa. Lembram-se que eu falei que as palavras na matemática têm valor? Pois é, esse é um daqueles exemplos que as palavras têm valor. Então olha só, aula 4, conjunto complementar. Definição, dados os conjuntos A e B, com B estando contido em A, chamamos de complementar de B em relação a A ao conjunto C, tal que C é igual a A menos B. Veja, B tem que estar contido em A. Olha esse B aqui. Ele está contido dentro do conjunto A. E aí basta eu fazer o quê? Tá? O conjunto maior menos o conjunto menor. Por mais para cá, senão não vai ter espaço. O conjunto maior menos o conjunto menor. E que é indicado por complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A. E como é que eu faço A menos B? Lembram-se, eu vou eliminar do conjunto A todos os elementos que estão no conjunto B. Quem ficou como resposta? Os elementos 0, 2 e 5. Essa é a resposta do complementar de B em relação a A. Você pode enxergar isso também rachurando aqui, na forma do diagrama de Venn. Perfeito? Muito fácil isso aqui, né? Vem comigo. Neste outro exemplo, nós temos aqui o complementar de E em relação a D. Então, qual é a conta? Eu vou pegar o D e fazer a diferença com o E. Veja, todos os elementos do conjunto D estão dentro dessa quase circunferência verde. E todos os elementos do conjunto E estão dentro dessa quase circunferência azul. Tá certo? Bom, eu já risquei aqui esses números 4, 6 e 8.
eles não pertencem ao conjunto complementar. Então, quem é a resposta? 0, 2 e 10. Esses são os elementos que fazem parte do conjunto complementar de E em relação a D. Posso enxergar isso também rachurando essa parte aqui. Veja que os elementos 0, 2 e 10 estão aqui dentro. Perfeito? Joinha? Bom, um último exemplo, dessa vez sem números. Olha só, eu tenho o conjunto F composto pelas vogais e tenho o conjunto H. Qual é o conjunto complementar de H em relação a F? Eu vou pegar o F e fazer a diferença com o conjunto H. Dessa vez eu vou fazer ao contrário, eu vou rachurar a minha resposta. Isso aqui não é F menos o conjunto H? Então qual é a resposta? A resposta são os elementos dentro dessa área rachurada. Ou seja, E, O e U. Conjunto complementar de H em relação a F. Muito bem. Tínhamos isso praticamente até a aula 4, foi uma introdução de conjuntos. A partir da próxima ou das próximas videoaulas, nós vamos dar umas aulas somente resolvendo exercícios e aplicando toda essa noção de conjuntos que nós vimos das videoaulas, que vão da primeira até a quarta, que são essas aqui. Então todos esses conceitos serão aplicados em problemas. Se você gostou da aula, dê o seu joinha e sinta-se convidado para resolver alguns problemas conosco na próxima videoaula e até lá!